boa tarde para o deputado que está aí, também voltando de férias, igual a Sinara, né? Boa tarde, deputado. Olha aí, olha como é bonito o grisalho. Olha o cabelo do Rogério como tá. Obrigado, Sinara. Corte moderno. Bondade sua. Um abraço, Sinara. Um abraço, Plínio. Prazer estar com Obrigada. vocês aqui mais uma vez na Fórum. Parabenizar aí pelo trabalho que vem fazendo, desenvolvendo. Eu estava aqui escutando a análise aí sobre o Moro, né? O juiz que agora virou vitrine, gostava muito de mandar pedra no telhado dos outros, e a vitrine dele parece que é frágil, hein? Sim. Bem frágil. Aliás, né, Rogério, você usou um termo, acho que foi no fim de semana aí, para definir esse salário. Daí eu queria que você falasse um pouquinho desse termo que você usou, falando que é a propina que ele recebeu na Álvares Marçal. E o Paulo Teixeira anunciou essa CPI. Eu acredito que você, pelo que eu te conheço, e não é de hoje, eu falei assim, o Rogério já deve estar com a cadernetinha ligando para os deputados para saber quem vai assinar, quem não vai. Como é que vocês vão colocar esse processo em andamento lá no Congresso? Você acha que sai? Você acha que existe a possibilidade? Porque dá para contar com os bolsonaristas aí contra o Moro também? Ô Plínio, veja bem, tenho estudado muito o que seria, o que foi o significado desse contrato que o Moro diz que assinou com Alvarez e Marçal. E ele guarda em sigilo quanto que ele ganhou. Mas especula-se que foi na casa de mais de 10 milhões. Fora a mansão que ele alugou junto com a Conja lá nos Estados Unidos e que ficaram vivendo lá no luxo. O que ele fez, o que ele trabalhou, ninguém sabe. Então, eu li, inclusive, um texto agora do Nassif, e ele chama de contrapartida. Teria sido isso? A Marçal ganhou, né, a Alvarez e Marçal, um recurso grande, que seria de, no mínimo, 42 milhões de dinheiro que vieram de empresas que a Lava Jato, na época, perseguiu ou analisou contratos, etc., e era recomendado para elas que fizesse a defesa através dessa Alvarez e Marçal, que depois contrata o juiz Sérgio Moro. Bem, então o Nassif chamou de uma contrapartida, mais ou menos isso. Já que ele ofereceu tanto serviço para essa empresa, ela, em contrapartida, fez um contrato com ele. Ora, isso não tem outro nome no meio político senão propina, que, aliás, era o que o Moro dizia que as pessoas recebiam. E ele enchia a boca para falar isso junto com o Dallagnol. Se nós fôssemos ver como a Lava Jato agiu com seus inimigos, provavelmente já tinha coercitiva, já tinha prisão preventiva. Essas pessoas, ou seja, Moro, Dallagnol, estariam presos para explicar quanto ganharam, se houve troca de favores, se foi propina mesmo, que contrapartida foi essa, que tipo de contrato, qual o valor, tudo isso, evidentemente, está sendo questionado agora e o Moro não tem resposta. Inclusive, esconde as respostas. E o Tribunal de Contas da União já viu que debaixo deste angu tem caroço. E agora quer fazer, portanto, uma investigação. Aí entra essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para ver e verificar se houve essa troca de favores, se o Moro recebeu propina. E isso vai se ligar com toda a fase que a Lava Jato fez anteriormente. Aí eu queria lembrar, o Plínio e a Sinara, que já tem dois pedidos de CPIs na Câmara há muito tempo. Um deles é do ex-líder do PDT, deputado André Figueiredo, que faz parte comigo lá da Comissão de Trabalho e Administração Pública, da CETASP. O André Figueiredo conseguiu, ainda quando o Rodrigo Maia era o nosso presidente, ele conseguiu as assinaturas, 173 assinaturas para uma CPI para investigar o que era o trabalho da Lava Jato. Então, já existe uma CPI prontinha, que não foi constituída nem pelo Rodrigo Maia e nem pelo Arthur Lira agora. Mas essa CPI já tem as assinaturas. Ela é uma investigação completa do que foi o trabalho da Lava Jato.
Opa. Posteriormente, eu solicitei uma CPI. Essa não tem as assinaturas, eu só consegui até agora 75 assinaturas, que também é antiga. Quando o The Intercept começou a divulgar aqueles diálogos indecentes entre Dallagnol, Moro e a turma da Lava Jato, onde eles confessam que estavam lá apenas para prender o Lula, incriminar o Lula e agindo de forma completamente ilegal. Dentre as ilegalidades, tem inclusive a coercitiva que eles fizeram em cima do presidente Lula e que o Moro não respondeu até hoje. E eu perguntei isso o dia que ele foi lá, que ele era super-ministro, se ele já tinha devolvido, inclusive, o iPad do neto do Lula, que ele pegou naquele dia junto com a Polícia Federal. Nem isso ele responde. Depois daquela coercitiva que ele fez completamente ilegal. É bom a gente lembrar desses fatos. Esta CPI eu pedi, então, neste momento. Logo depois que o Moro esteve na Câmara, como depoente na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Administração Pública, que foi um requerimento também meu, além de outros deputados, em que ele foi lá e tentar explicar, e não conseguiu, o que tinha nos diálogos do The Intercept. Inclusive, ele não tem a coragem de dizer se aqueles diálogos foram verdadeiros ou não, porque foram verdadeiros. Então, ele fala, foram conseguidos de forma ilegal. Olha aí ele, que fez grampo ilegal da presidenta Dilma com o presidente Lula, depois pediu desculpa no STF. Então, o Moro é um juiz, um ex-juiz sem moral. E hoje ele virou, portanto, esta vidraça, telhado dele de vidro, e as pedras que ainda são pequenas, que estão atingidas, já estão quebrando esse telhado dele. E essa agora, dessa empresa Alvarez e Marçal, é uma pedra grande que está caindo no telhado dele. Afinal de contas, ele recebeu ali como contrapartida do serviço que prestou para esta empresa, levando as outras empresas a serem clientes dessa empresa, que no mínimo ganhou 42 milhões. E ele é contratado ali para receber pelo menos 10 milhões desta empresa que ele favoreceu. Aliás, então, o Cláudio Alves está perguntando aqui, ouvi 10 milhões de dólares, é isso mesmo, 10 milhões de dólares. O Tacla Duran fala 8 dígitos, né? Eu queria perguntar uma coisinha aqui para o deputado. O Sérgio Moro falou no Twitter, deputado, falou assim, um esclarecimento, não prestei serviços direta ou indiretamente para o Odebrecht, mente quem fala ou sugere o contrário, eu desmantelei o império de corrupção da Odebrecht, quem trabalhou para a Odebrecht foi o Lula. Sabe que tem uma coisa, deputado, que a gente tem, nós de esquerda, que a gente não pode ter medo, é de defender as empresas de construção civil brasileiras. Porque o que o Moro fez com a Odebrecht, que ele se orgulha de ter destruído uma empresa e causado a destruição de 500 mil empregos, diretos e indiretos, é um absurdo que não aconteceria em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Se ele achou provas de corrupção do Odebrecht, o que aconteceria nos Estados Unidos, que é o farol do Moro? Simplesmente os diretores seriam afastados e a empresa seria resguardada. A Odebrecht era uma das maiores empresas de construção civil do mundo. Do mundo. Ele destruiu essa empresa. E que defender isso não é defender corrupção. Então, assim, eu queria saber, deputado, como que vocês veem a destruição? Você não acha que o PT deveria falar mais sobre a destruição da indústria da construção civil pelo senhor Moro? Eu me lembro como hoje, quando o Pezão, que foi governador do Rio, começou a falar na mídia, quem destruiu o Rio de Janeiro, quem quebrou o Rio de Janeiro foi a Lava Jato, quem acabou com o Rio de Janeiro foi a Lava Jato, quem destruiu os empregos do Rio de Janeiro foi a Lava Jato. Um mês depois ele foi preso. Um mês depois. Sabe? Essas coisas as pessoas precisam saber, você não acha? Só, antes de você responder aí, Rogério, só agradecer aqui o Caio Batista da Silva, que é membro aqui, quero agradecer ao deputado Rogério Correia por toda a luta contra a PEC 32, acompanhei os embates, deputado, muitíssimo obrigado. O Leonardo também, que é membro aqui, abertura de documentos classificados dos Estados Unidos no futuro, revelará o que já sabemos sobre o Moro. E a querida Leda Terezinha aqui também, quero voltar a ser feliz com Lula, tínhamos paz, Sinara, saudade de ti. Vamos lá, deputado. Lembrando também, esse dia eu estava conversando com o Jean Paul, né? Ele estava falando da indústria naval lá no Rio Grande do Norte também, né? Que acabou com tudo, né? Exato. Isso também tem que entrar na CPI, né?
Quantos milhões? Por exemplo, deixa eu só acrescentar uma coisa. Antes disso tudo estourar, se falava que aquela empresa, que era a principal rival do Odebrecht no mundo, a Halliburton, era interessada na Lava Jato. Né? Era interessada na Lava Jato. E, de fato, como todas essas empresas brasileiras ficaram impedidas de prestar serviços para a Petrobras, hoje, quem é uma das maiores prestadoras de serviços para a Petrobras? A Halliburton. Então, será que o Moro também não recebeu alguma ajudinha dessas empresas? É uma boa pergunta para a CPI, por isso que essa CPI é necessária. Principalmente agora, que ele fala que quer ser candidato a presidente da República. Eu digo que ele fala que quer ser porque, para mim, ele vai desistir em breve, porque não está aguentando sequer algum início de investigação que o Tribunal de Contas da União disse que vai começar a fazer. Então, uma comissão parlamentar de inquérito ela é necessária até para que o povo não troque gato por lebre, porque um juiz que se dizia o guardião da moralidade no Brasil, e que agora está envolvido em suspeitas de propina. E, além disso, os atos deles foram atos nefastos ao Brasil, falência de empresas. Nós estamos falando da Odebrecht, mas não foi só. Foram várias empresas que tinham um papel fundamental na questão da infraestrutura no Brasil. Empresas que abriram estradas, estádios, foram empresas importantes nesse processo. Se tem problema de corrupção, a sua direção é que precisa ser penalizada, mas não a empresa ser desmontada e fazer com que o desemprego grace no Brasil e que vá privilegiar empresas estrangeiras. Que você lembrou bem, Sinara, foi o que ele fez. Isso nós estamos falando no caso da construção civil. Agora vamos pegar a Petrobras, né? Porque também a Petrobras sofreu dele uma intervenção também direta de desmoralização da empresa para favorecer as políticas que posteriormente vieram para terminar com o pré-sal nosso, para acabar com, em especial, as nossas refinarias, que estão sendo agora vendidas a preço de banana, e refinarias estas que, ao serem liquidadas e diminuir a capacidade de produzir do óleo bruto, o diesel e a gasolina, estão ajudando os países, as empresas multinacionais que fazem este refino, que estão vendendo para a gente gasolina e diesel a preço de dólar, encarecendo, inclusive, o preço da mercadoria aqui no Brasil, gerando inflação. Então, além de desemprego, ele é responsável também por um ataque à Petrobras de tal monta, e isso faz parte deste planejamento que o Moro fez internacionalmente com os Estados Unidos e com o Departamento de Justiça norte-americano, de estragar os países que são adversários das grandes empresas norte-americanas de petróleo. Então, o Moro está envolvido também nisso, na destruição de uma prática política necessária nossa de preservação do nosso patrimônio maior, que é a Petrobras enquanto empresa. Com isso, ele consegue acabar com o fundo social da Petrobras em todo um esquema que levou para a eleição do Bolsonaro e a destituição da presidenta Dilma na época. Repito, até grampear ilegalmente a presidenta ele fez, e que favoreceu a entrada do governo Temer, que veio com este capricho de destruir um programa também nacionalista que existia no Brasil do ponto de vista do crescimento econômico das nossas empresas, sejam elas estatais ou empresas mesmo privadas que tinham no campo da infraestrutura um papel fundamental. Então, dizer que o Lula trabalhava para essas empresas é uma mentira enorme. O que o Lula fazia era proteger a indústria brasileira e o mercado nacional para gerar emprego e gerar renda. E isso vai ter que ser feito de novo. Aliás, isso está sendo feito de novo no mundo inteiro. Então, eles onde que um presidente promover uma empresa nacional é crime? Onde? Aí fizeram vários fake news que ajudava Cuba. Mentira, o BNDES fazia os contratos com os países, não apenas Cuba, mas países na África e outros, no sentido de desenvolver as próprias empresas nacionais e fazer exportação de tecnologia brasileira para estes países.
onde ajudava os países, mas evidentemente gerava no Brasil emprego, gerava renda. Então é uma política que vai ter que voltar. Hoje, quem é hoje empresário que tem alguma vontade não de especular em bolsa de valores e não em ser acionista de empresa para receber dinheiro à toa, mas que queira fazer algum projeto de desenvolvimento, sabe que é preciso retomar essa etapa de crescimento econômico. E a política de Paulo Guedes e a política que veio no governo Temer, de lá para cá, foi um verdadeiro desmanche, né, desta política econômica que fazia essa geração de emprego e renda. Então, o Moro está por trás disso. O Moro também está por trás disso, isso tem que ser também investigado. E é bom a gente lembrar, Plínio, para eu passar a bola para você, que, além disso, tem outras medidas de corrupção que precisam ser analisadas. No bojo disso, lembra do fundo Dallagnol que ele queria fazer? Nossa! Lá no Paraná? O pedido do CPI meu, eu coloco isso lá, tem que investigar, porque o próprio Procurador-Geral da República desmanchou o fundo que o Dallagnol queria, que era para se autopromoção da Lava Jato, deles próprios, do próprio juiz Moro, num projeto político. Um projeto político que desmoralizava a política, desmoralizava tudo em nome de estabelecer essa parafernália que o Moro acabou criando, e ele é responsável pelo Bolsonaro estar lá. Tanto que saiu um dia juiz, virou no outro dia ministro super poderoso do Bolsonaro. Então, eu acho que isso tudo precisa ser desvendado. Uma CPI é muito bem-vinda. O José Prudente Almeida Filho está falando aqui que o Moro vai desistir, o Ciro será desistido e o Lula leva no primeiro turno e ainda faremos 313 deputados. Anotem aí. Esse cenário seria ideal. Mas ele é o otimista, ele é o otimista, ele está sempre aparecendo na live aqui. É um grande otimista. Lá, viu, Rogério? Uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: você falou muito bem dessa questão que envolve, inclusive, Halliburton, né, que a Sinara falou, e essa turma toda hoje está contra o Lula, né? Está contra a eleição do Lula no primeiro turno. E não é só Bolsonaro, não é só Moro, não é só Ciro, que agora o Ciro deu uma embandeirada de vez lá por causa da Globo, é Globo, é Estadão, que dia sim, dia não sai com o editorial. A Rosária deu uma entrevista para nós semana passada aqui, falando um pouco da questão dos núcleos, né, que vão ser feitos 5 mil núcleos no Brasil para combater essas fake news. Como que o Lula vai manter essa estrutura de campanha para combater essa turma, essa horda toda, né, que é uma horda que vai para cima e não vai deixar ganhar no primeiro turno, né? Ô Plínio, é importante isso que você citou. Para a gente ganhar as eleições no primeiro turno, e para ganhar as eleições de maneira geral, nós temos que estar organizados. A gente não pode colocar um salto alto e achar que o bolsonarismo acabou, morreu. Não é bem assim. Existe ainda na sociedade brasileira um contingente que não é pequeno, que tem ideias de direita ou até de ultradireita. É aqueles que a gente conhece, às vezes, em diversos setores, que são completamente egoístas, acham que tudo tem que ser feito para o benefício próprio e pessoal. Isso é uma ideologia direitista presente em muita gente, infelizmente, que precisa de ser recuperada posteriormente e culturalmente para que a gente tenha um outro tipo de sociedade. Mas isso existe, o capitalismo cria isso. Então, esse tipo de indivíduo, de mulheres e homens que têm essa percepção, são grandes. Então, existe esse contingente. É isso que Bolsonaro trouxe para si, organizando essa ultradireita. Tem aqueles que acham que bandido bom é bandido morto, que repressão é a única coisa que pode valer para a sociedade. Tem aqueles que acreditam que o evangelho é para levar vantagem pessoal, olho por olho, dente por dente, tudo para mim, nada para os outros. Interpreta o evangelho não do ponto de vista cristão, católico, às vezes do ponto de vista da igreja progressista. Então tem uma visão reacionária também neste aspecto. Tem esses setores da sociedade. Tem setores que são milicianos, tem armamentistas, tem negacionistas que negam ciência. Então, isso vai estar presente durante as eleições com fake news e, para eles, tudo vale. Os fins justificam os meios, assim age a direita. Então, nós vamos ter uma eleição de embate.
tem sido assim no mundo inteiro. As eleições não têm sido ganhas com facilidade. A esquerda está ganhando. Na América Latina nós vimos vários exemplos, mas não é de lavada. Isso porque existe realmente uma contradição, uma divisão de ideias e de projetos na sociedade. Então, precisamos ganhar a eleição estando organizados. Então, criar esses núcleos de apoio à campanha do Lula pela base é fundamental. Segundo, é importante que, se ganharmos, governarmos. E nós não vamos conseguir governar se nós tivermos que fazer concessão ao centrão, concessão à direita. O programa nosso tem que estar muito claro que, ao ganhar a eleição Lula, ganhou-se um programa, ganhou-se alterações na sociedade. Um projeto político precisa ser vitorioso. Então, desde já, nós temos que ter programa e quem encaminha a sociedade o que é esse programa. Então, essa organização é muito importante. Bem porque, para a derrota do bolsonarismo, o Lula tem apresentado aí uma visão de uma frente mais ampla, com Alckmin de vice, etc., como nós vimos. Ora, isso pode ser feito? Pode, embora eu tenha contradições com isso. Mas isso não pode ser feito. Você está mais para Rui Falcão nesse aspecto? Mais para Rui Falcão. Mas, em sendo feito, é preciso ter uma base organizada que faça com que o programa à esquerda seja implementado posteriormente, e não o programa que o Alckmin tem na cabeça, o programa tucano antigamente. Eu posso só fazer aqui o advogado do diabo, deputado? Por que o Alckmin não pode estar dando uma guinadinha à esquerda, gente? Não seria bom isso? A ver, se ele estiver dando a guinada, é ótimo que esteja. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se Alckmin e esses tucanos, de fato, no ponto de vista de política econômica, O Bresser deu. O Bresser há muito tempo que ele critica, em relação ao neoliberalismo. Uhum. Eles foram os criadores, os mentores, os adversários nossos nessa política. Mas tudo bem. Em sendo feito isso, é preciso que a gente tenha garantia de que nós não vamos ficar dependentes de fazer um programa de mudanças para o Brasil dessas articulações políticas no interior do parlamento ou dos conchavos políticos por cima. Sim. Somente a base organizada poderá dar essa contribuição no sentido dessas mudanças acontecerem. O golpe que eles conseguiram dar contra Dilma, o que faltou na gente? Organização popular, faltou uma prática política ideológica majoritária na sociedade, hegemonia. Então, o PT tem obrigação de trabalhar esses núcleos, de trabalhar um programa que seja vitorioso e hegemônico na sociedade, para que o Lula possa e o governo possa, mesmo com as contradições que estarão presentes dentro do governo, executá-las futuramente. Então, eu acho que a organização popular da campanha é peça-chave nesse processo. Eu diria que é até um certo antítese, um certo antídoto para essa frente muito ampla que poderá nos trazer problemas se nós não tivermos uma base social realmente organizada. Completo com isso, que significa também que essa base social organizada possa eleger uma bancada que seja, como disse o nosso otimista telespectador, bem grande. Quem sabe, se tivéssemos 313 deputados à esquerda, com certeza as concessões nossas ao centrão e à direita teriam que ser muito menores, com a força social. Então, eu acho que essa é a disputa que está na sociedade, uma disputa de projeto. Sinara, mais uma Não, eu queria aqui, tem um ouvinte nosso aqui, o Klaus Halpe, que está falando aqui. O deputado faz um ponto legítimo, sem dúvida. Mas perguntem a ele o que ele achava do José Alencar na época. Essa é uma boa pergunta. Eu até coloquei no meu texto, porque na época, hoje as pessoas dizem assim, não, mas o Lula tinha um vice maravilhoso, José de Alencar, e agora querem o Alckmin. Gente, na época que escolheram o José Alencar, foi uma grita danada dentro do PT, viu? Eu pesquisei. Queriam até fazer um plebiscito, uma coisa dentro do PT para ver se aceitavam o Zé Alencar. Hoje elogiam, mas na época não elogiaram, não. E assim, vamos convir, né, deputado, que quem votou 2 vezes
na Dilma, com o Temer como vice, dizer que o Alckmin é ruim é um pouco gourmetização, hein? Eu acho que há diferenças, mas você tem razão. A questão do Zé Alencar não foi algo tranquilo no PT, não. Eu mesmo, na época, colocava restrições. Não fui da turma de exigir plebiscito, se era ele, se não era, não, mas tinha restrições, sim. Mas a restrição não é o nome, a restrição é se nós teremos, posteriormente, um programa que nós seremos capazes de implementar no cenário brasileiro. Ou seja, nós acumulamos nas eleições as condições para fazer as mudanças mais profundas. Não é culpa do Zé de Alencar, mas quando nós acenamos que era uma frente mais ampla, isso significava também que algumas mudanças que são necessárias, do meu ponto de vista, mais radicalizadas na sociedade, não seriam feitas. Por exemplo, a mídia democrática. O que nós fizemos? O tempo inteiro conciliamos com a grande mídia e não fizemos alterações necessárias neste aspecto. Nós não fizemos a reforma política. O parlamento permaneceu mais ou menos como estava, e isso também foi um grande problema. Nós não fizemos uma reforma institucional. Em suma, nós não fizemos uma possibilidade que teria, se a sociedade estivesse mais mobilizada, de uma nova constituinte deste ponto de vista das questões institucionais, para alterar e democratizar as instituições no Brasil. Para fazer isso, tem que ter base social organizada e presença da esquerda. O Chile, por exemplo, está fazendo. O Chile agora, ao derrotar a direita, e não foi um processo fácil, o fez com muito menos, vamos dizer, com muito menos concessões. Por quê? Porque foi possível através de uma ampla mobilização social que, na prática, derrubou a Constituição que era herdada do Pinochet. Bem, nós não temos força no Brasil o suficiente, é verdade. Temos que ser realistas, né, deputado? Nós não temos essa força para fazê-lo, mas é obrigação do PT apontar para a sociedade que ou nós fazemos essas mudanças ou nós não vamos conseguir fazer que a sociedade brasileira tenha um avanço real que precisa do ponto de vista de dividir renda, de ter um país mais justo, mais igual, que apenas os programas que nós fizemos nos primeiros governos nossos, de Lula e Dilma, são insuficientes para o momento agora. As mudanças terão que ser mais profundas. Então, fazer a concessão de ter um vice como o Alckmin tem que ficar claro para a sociedade que isso não significa que nós possamos rebaixar o programa, porque se assim agirmos, nós não faremos as mudanças que o povo brasileiro vai nos cobrar em seguida. Essa é a contradição que eu acho que o partido vive. Agora, isso significa que a gente não possa fazer frentes mais amplas, coligações? Não, podemos fazer, mas a gente tem que ter consciência de que é preciso superar essas concessões com muita base social organizada. O projeto tem que ficar muito claro durante as eleições. Agradecer aqui ao Alexandre Fontenelle, aqui, a mídia democrática só com a maioria no Congresso. E nesse sentido também, Rogério, o Lula tem sinalizado de uma forma bem mais... Esses dias ele deu uma entrevista aí para a mídia independente, a gente estava lá, e falou que é muito diferente o cenário e a visão que ele tem hoje do que ele tinha em 2002, por exemplo, né? E que na época teve toda uma, como você falou, uma série de concessões para fazer essa aliança para se governar. Agora ele já vem falando, por exemplo, em relação à revisão da reforma trabalhista, questão de privatizações, rever privatizações, tem a questão muito importante que não se tocou, que é a questão da mídia, né, da regulação que tem que haver, principalmente dessas grandes famílias. Agora é para valer, a gente vê o exemplo, você citou o exemplo do Chile, né? A hora que eu vi aquela foto e os nomes, cara, que coisa linda, sabe? Que coisa linda, né? Que simbolismo uma neta do Pinochet se tornar ministra da Defesa. Né? Mas posso fazer o advogado do diabo aqui? Eu achei máximo. Eu achei o máximo, tá, Plínio? Mas a moça, ela é bióloga e veterinária. Sinceramente, no Ministério da Defesa não tem informação. Não tem informação. Eu acho simbolicamente importante. Acho.
aplaudo, simbolicamente importante, mas né, complicado. Ministério da Defesa, bióloga e veterinária? Eu acho o seguinte, que a gente não pode mais, deputado e Plínio, infelizmente, no momento que a gente vive hoje no Brasil, a gente não dá mais para a gente ser pueril, a gente não pode mais ser infantil. A gente tem que pensar que a gente está vivendo um momento ruim, muito perigoso na América do Sul hoje, e que a gente tem que recolocar o nosso continente nos trilhos da democracia, e a gente tem que tirar esses caras da frente, né? Então, assim, o Boric ganhou daquele cara que quase ganhou, bolsonarista. O irmão dele foi ministro do Pinochet. O irmão dele teve 3 pastas no ministério do Pinochet. Então, assim, é importante, mas a gente eu estou vendo aqui gente dizendo que o Flávio Dino deveria ser vice do Lula. Gente, eu adoraria que o Flávio Dino fosse vice do Lula. Mas, infelizmente, eu não acredito que seja possível. Eu quero tirar o Bolsonaro. Sabe, eu acho que o nosso foco, não sei se o deputado concorda comigo, é tirar o Bolsonaro, o bode maligno da sala. Depois a gente conversa, depois a gente briga. E o Almir perguntando aqui como fazer a mobilização das bases sociais, viu, Rogerão? Obrigado, Almir. O Sinara, eu acho que nós precisamos de pensar as duas coisas. É claro que a centralidade eleitoral agora é retirar o Bolsonaro. Mas nós precisamos também vislumbrar que a imensa maioria do povo brasileiro hoje, ou pelo menos a grande maioria, quer retirar o Bolsonaro, mas ela quer fazer isso porque as condições de vida são péssimas. A inflação aumentou, o desemprego, a miséria, teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, por pouco não fizeram reforma administrativa. Aliás, agradecer quem lembrou aí da minha atuação para não permitir a votação da PEC 32, da reforma administrativa. Nós evitamos também muitos trechos que eles queriam piorar da reforma trabalhista, viu? Aquela MP 905 da carteira verde e amarela, e a outra medida provisória já com o Onyx Lorenzoni no Ministério, era uma reforma trabalhista pior que a do Temer, porque ia incluir 25% de jovens nas empresas sem 13º, sem um terço de férias, sem direito seletista nenhum. Então, o que a Sinara coloca é evidentemente compreensível. É um governo tão ruim do ponto de vista econômico, social, do meio ambiente, que a primeira questão que pensamos é a repulsa, é retirá-lo. Mas nós precisamos também pensar como que nós vamos reconstruir e como que nós vamos dar melhores condições de vida. Então, para isso, as concessões não podem ser feitas ao ultraliberalismo de forma nenhuma no nosso governo em pontos essenciais. Então, quando o Lula coloca a reforma trabalhista precisa de ser desfeita, a reforma do Temer, é essencial. Isso é um caminho que ele aponta fundamental, ou seja, nós vamos rever a retirada de direitos dos trabalhadores. Seja o Alckmin, seja quem for, eles terão que estar no acordo com esse ponto essencial do programa. Concordo. Eu vi um texto agora muito bom meu Deus, a memória vai falhar, do ex-presidente do PSB, que foi ministro do Lula. Como é que pode falhar essa memória desse jeito? Um texto dele muito bom, onde ele fala do programa que nós deveríamos ter. Então, ele vai fazer uma dissertação sobre isso, o que seria a base de um programa de mudanças no Brasil. Então, a pergunta que é feita, como fazer para que essa campanha, então, ela tenha uma capacidade de mobilização social para a implementação das mudanças. Roberto Amaral? Isso, exatamente. O texto dele está muito bom, do Roberto Amaral. Eu recomendo a leitura dele. Independente da questão dele polarizar só se é o nome do Alckmin ou não é, ele faz a polarização do programa. Seja lá quem for o vice, este programa será executado. O Alckmin, não o Alckmin, a aliança que está sendo proposta, ela vai impossibilitar esse programa? Na concepção dele, se isso impossibilitar o programa e as mudanças, essa aliança não deveria ter essa amplitude. É isso que ele chama a atenção pelo conteúdo do debate.
E aí ele vai colocar o que seria este programa de mudança. A reforma trabalhista, que o Lula já citou corretamente, é evidente uma delas. Outro dia nós vimos também um bom texto do Guido Mantega, dizendo que é preciso retomar o fator de crescimento econômico, geração de emprego, e romper completamente com a política neoliberal que está em execução hoje no governo Bolsonaro, que esteve com o Temer. Então, você começa a ter os conteúdos. Esse conteúdo vai ser fundamental para mobilizar a sociedade em torno do projeto. E para dar concretude a isso, respondendo a questão de como fazer uma campanha mais de base, são os comitês populares. O MST, os movimentos sociais, CUT, centrais sindicais, vão lançar agora essa campanha de formação dos comitês populares de apoio ao Lula, nas bases sociais sindicais, nas periferias, nas bases rurais. Então, esse fruto de organização e a propaganda de um programa e um projeto, eu acho que serão a principal garantia de que o Lula terá sustentabilidade para fazer as mudanças. E isso vai ajudar também na eleição de um número maior de deputados federais e senadores de esquerda. Então, acho que tem que estar combinado essas duas coisas, Sinara. Independente, às vezes, da discussão de quem é o vice, até onde se amplia, tem que se ter um compromisso com o programa. Isso é que eu acho que é essencial. Isso o Lula tem colocado, né? O Plínio falou, é verdade. O Lula tem apontado programas de reforma mais profunda. Mas, para você ter uma ideia, já há quem dentro da esquerda fala, mas será que essa reforma trabalhista, nós podemos apontar isso como algo que tem que ser, de fato, anulada, revogada? Eu já vi gente dizer, não, essa palavra de revogar é muito radical. Não, aí não, né? Aí não dá. Então, esse é o risco que nós não podemos correr, de fazer com que um programa, que para a gente é essencial, ele seja também fruto de concessões. Então, a revogação, eu falo da reforma trabalhista porque eu vou ficar responsável dentro do PT por ajudar nesse programa, porque eu sou o coordenador do Núcleo de Trabalho e Administração Pública do partido, lá na Câmara, núcleo parlamentar. Então, este é um ponto que nós precisamos trabalhar bem, ter muita clareza de que isso será feito. E outros pontos, né? A reforma administrativa, deforma administrativa, a PEC 32, que não foi aprovada, foi essencial a nossa atuação radicalizada para não permiti-lo. Então, isso tem que estar no nosso programa também de maneira clara. Então, eu acho que vamos fazendo a discussão pelo programa, isso nos dá mais segurança também, não em relação ao Lula, mas em relação à base social que dará a ele condições de realmente efetivar essa mudança. O Aderson aqui, lembrando também, deputado, importante rever também itens da reforma da Previdência, né? Que foi meio que atropelada aí pelo Paulo Guedes, né? No caso da reforma da Previdência, esses são itens mesmo que têm que ser mudados. Talvez não a anulação do conjunto dela, explique por quê. Porque na reforma da Previdência, eles não conseguiram o essencial que o Paulo Guedes queria, que era a privatização da Previdência Pública. Que ele usava um termo mais bonito, mas que era isso, era liquidar com a Previdência Pública e transformá-la em Previdência Privada através dos institutos e organizações privadas de Previdência, como era antigamente no Chile. Isso não passou na reforma da Previdência que eles queriam, mas teve prejuízos. Hoje a pessoa vai aposentar com muito menos dinheiro e depois trabalhar muito mais. Vamos ter que rever isso em algum momento também. Porque... Aliás, uma provocaçãozinha aqui ao nosso amigo Ciro, que prometeu que vai revogar a reforma trabalhista ao se lançar candidato, né, pré-candidato, deviam começar expulsando os deputados do PDT que votaram a favor, você não acha, deputado? O PDT teve muitos problemas de uma base deles que estava lá. Uma parte dos deputados foram muito... com a gente, né? A maioria ficou muito nesse período de resistência conosco, mas teve uma parte do PDT Sim. que rumou no sentido contrário. Idem ao PSB, né? A maioria também ficou com a gente, mas uma certa base do PSB também deu para trás. Isso coloca desconfiança, mas isso não significa, por exemplo, a discussão da federação.
que a gente tem que ficar contra a federação por causa das contradições que existem nesse partido, especialmente nesse caso do PSB. Eu sou favorável, acho que a federação é uma necessidade hoje para a gente ter uma chapa mais forte da esquerda e que ajude também ao governo Lula a fazer uma governança pela esquerda e depender menos de concessões à direita dentro do Congresso. Então, federação é algo que a gente precisa de... Nós não fizemos debate aqui hoje, mas eu acho importante, viu? A gente conseguir formar essa federação agora, durante o processo da eleição do Lula e nessas eleições agora. Rogério Correia, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Eu estou atormentando a cabeça dele desde a semana passada, viu, Sinara? Mas estou sem internet, mas vamos, deputado. Obrigado, viu, Rogério, mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Olha, deixa eu só deixar uma lembrança triste aqui, mas que a gente não pode esquecer. Amanhã, dia 25 de janeiro, completam 3 anos da tragédia criminosa de Brumadinho, do crime da Vale. Eu vou estar lá amanhã, vai ter um ato, vai ter uma missa, mas a gente não pode esquecer isso. Essa forma de minerar que fizeram no Brasil depois da privatização da Vale, levou a desastres impressionantes aqui em Minas Gerais, e isso está indo para o Pará também. Destruição absurda. Tudo para exportar minério. A gente já não produz aço, a gente apenas exporta minério e deixa buracos, barragens na cabeça das pessoas. Agora, com a enchente em Minas, toda aquela lama tóxica que desceu da barragem de Mariana 6 anos atrás e de Brumadinho 3 anos atrás, essa lama, o Sinara, foram para a casa das pessoas, para as ruas, agora está virando poeira tóxica. Então, essa tragédia, nós não podemos esquecer dela. Foi crime, né, que cometeram. E eu tenho até um projeto, durante o governo do Lula, nós sendo eleito, né, primeiro temos que ser eleito. Mas vamos discutir, se não é o caso, fazer um plebiscito nacional, se a gente reestatiza a Vale, retoma para a gente essas lavras e faz um processo de mineração no Brasil que seja para industrialização e não para destruição ambiental e social, né? Então, acho que este é um outro ponto também que nós teremos de rediscutir. Esse processo de privataria, o que é possível reverter, o que é fundamental fazer a reversão deles. Acho que esse é um outro debate que estará, do ponto de vista da nossa autonomia enquanto nação, da nossa soberania, precisa ser resgatado. Aliás, aquele acidente bizarro que aconteceu no final do ano, que matou pessoas, aquele paredão que caiu, também existem suspeitas, né, deputado, que possa ter sido causado por mudanças no meio ambiente provocadas pela ação das mineradoras, né? Eu vi um artigo dizendo que normalmente o paredão cairia assim, né? E ele caiu para cima das pessoas. Então, essas coisas também poderiam ser alvo de uma CPI, né? Nesse caso lá não seria mineradora, foi um empreendimento imobiliário que eles estavam fazendo na região. Isso está sendo investigado, viu? A Assembleia Legislativa aqui, a deputada Beatriz Cerqueira pediu uma investigação disso também. Na verdade, ali não era mineração, era um empreendimento imobiliário grande. Da mineradora, que nós tivemos outro crime delas aqui, agora nesse período da enchente, foi da Valorec, aquela lama que escorreu até a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, e que fez com que paralisasse todo o trânsito, e um carro desviou dali para ir para o aeroporto de Confins e acabou matando a família toda. Isso também foi fruto, essa sim, de mineradora. Então, a enchente trouxe de novo todo o problema da mineração predatória que é feita em Minas Gerais, com essa lama tóxica, né, saindo do leito dos rios e inundando comunidades inteiras. E todo janeiro isso se repete, né, Rogério? É incrível, né? Todo mês de janeiro tem tragédia em Minas, né? É uma tristeza, realmente. E agora tragédia com a lama tóxica piorou, né? Porque agora, além de inundar, ainda leva o que está no fundo dos rios, que são aqueles rejeitos que ficaram no leito dos rios, né? Das duas
rompimento das barragens lá de Mariana e de Brumadinho. Um abraço, Rogério. Bom retorno. Quando volta o trabalho na Câmara? Semana que vem já? Semana que vem. Agora será virtual até o Carnaval, por causa da Covid. Mas nós do PT vamos estar lá a partir de segunda-feira. Tem um seminário da bancada para preparar o nosso trabalho, ajudar na organização do programa do Lula. Inclusive, vai ter a participação do próprio presidente Lula também no nosso seminário. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos estar presencialmente já em Brasília, animados para construir uma grande campanha popular, eleger o Lula, eleger uma forte bancada, ficar livre desse Bolsonaro e vê-lo na cadeia em pouco tempo. É o que precisa acontecer. Tem uma pergunta aqui do Vitor Sarno para o deputado. Você viu, Plínio? Aqui, ó. Como é que está a segurança da barragem de Paracatu? Deixa eu pegar aqui. Aí. Paracatu é uma mineradora de ouro. Lá é exploração de ouro. Ela é enorme. Eu pedi uma série de dados sobre aquela... esqueci o nome dela. Gente, minha memória está ficando ruim, esse cabelo branco. A mineradora lá é de ouro. É uma barragem imensa. Ela, se por acaso viesse a romper, ela iria para o Paracatu e para o São Francisco. Não seria um desastre completo. É Kinross, que é a mineradora. Eles mandaram os dados e garantem que ela está sob segurança, mas a gente está vigilante em relação a ela, tá? Ela não é uma barragem desse tipo a montante, que é feita, que é mais insegura. Ela tem segurança, mas as condições dela não estão no nível de rompimento ou no nível de risco muito alto ainda, não, esperando que não fique. Mas essas barragens são sempre perigosas. Então, elas foram fruto também de pedido nosso de solicitação para a Agência Nacional de Mineração de vigilância constante. Rogério, um abraço e a gente fica em contato aí. Segunda-feira eu quero saber o que está acontecendo lá, hein? Pode deixar, nós falamos aí do seminário, vamos marcar para a gente falar do seminário do PT. Vamos sim. Um abração, Rogério Correia, deputado federal do PT. Tchau, deputado, obrigada, um abração. Fora Bolsonaro! É isso aí!